Irmãos, que semana, né? Quantas pessoas me ligaram, eu fiquei assustado. Eu pensei, vão me dar os parabéns. Preocupados, irmãos, preocupados com a vida, preocupados com o amanhã, alguns desesperados. Para os irmãos da igreja aqui, eu dei umas vibradas neles. Né? Lá fora a gente tem que ir com mais calma, né? Mas, irmãos, é verdade. Um me falou assim, pastor, corre. Bem assim, corre no mercado. Enche o tanque do carro. E eu fiquei pensando, irmãos. Irmãos, que não devamos nos preocupar com o amanhã em ter uma vida saudável, uma vida melhor, tá? Mas, irmãos, essa preocupação aí, sem freio, é perigoso demais, irmãos. Tá? E eu fiquei pensando, é isso que eu vou pregar então. Viu, irmãos? Irmãos, vamos aquietar o coração. Deus não esqueceu de nós. Viu, meu querido? Irmãos, a igreja de Cristo é um povo abençoado, é um povo, não esqueça disso, é um povo alimentado, vestido, porque Deus prometeu isso na sua palavra. Irmãos, ou nós cremos na Bíblia, ou nós não cremos de nada. Viu, meu querido? Eu não fui fazer compra, também não recebi ainda. Mas eu sei que, como disse o pastor Agnaldo uma vez, ele falou isso na mensagem aqui, faz muito tempo, ele falou assim, o amanhã, Deus já está lá. Viu, meu irmão? Então, querido, não esqueça disso, viu? A igreja não está caminhando para a tragédia. Nós não estamos caminhando para o final do mundo. Eu vou estar a anos-luz daqui. Quando isso acontecer, eu vou estar na glória com o Senhor. E essa é a promessa de Deus para a igreja nessa manhã. Então, irmãos, pensando nisso, o tema da mensagem hoje é o seguinte. Eu coloquei aqui 3 temas, mas vou escolher um aqui. O dia a dia no olhar de Jesus. Como Jesus via, como é que ele olhava lá no seu dia a dia, há 2.000 anos atrás, lá com seus contemporâneos. Como é que Jesus caminhava nos seus dias? Como ele olhava aqueles dias? Mateus, irmãos, capítulo 6, vai nos dizer assim, Mateus capítulo 6, eu vou ler do verso 25 até o 34. Então, vamos ver o dia a dia no olhar de Jesus. Como é que Jesus via os seus dias aqui na terra. Ele fala assim no versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe
e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? Então aqui, irmãos, é interessante, isso aqui é um manual prático de vida. Esse texto aqui, irmãos, é o final do Sermão da Montanha. Jesus começa no capítulo 5, falando sobre a vida, falando sobre como devemos viver no nosso dia a dia. Ele falou sobre tesouro no céu, ele falou sobre a ira, ele falou sobre você não ser vingativo, ele falou sobre o adultério. E aqui, antes de falar sobre as preocupações da vida, ele encerra dizendo assim, antes de entrar nas preocupações: ninguém pode servir a dois senhores. Porque você vai amar um e odiar o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Ele fala assim, que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. E agora, irmãos, ele entra nesse contexto para nós não estarmos preocupados, mas olha que coisa interessante. Quem eu escolher para ser o meu Senhor, é a essa pessoa que eu devo dedicar a minha vida. Então, se eu escolhi Deus para ser o meu Senhor, então, ele diz, eu preciso andar sem aquela preocupação excessiva, sem aquela ansiedade excessiva. Irmão, nós temos preocupações, lógico que nós temos. O nosso dia a dia nos mostra isso. Mas aqui o texto mostra uma preocupação. No original, a palavra ansiedade é estrangulamento. É você andar de uma maneira sufocado com as preocupações da vida. E aqui ele começa dizendo, não andeis preocupados com coisa alguma. E ele fala assim, irmão, no versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que haver de comer, o que haver de beber e o que haver de vestir. Aí ele fala assim, interessante, não é a vida mais que o alimento? Irmãos, a nossa vida não é algo que nós temos de mais precioso? E aqui ele fala que a nossa vida, ela está acima de tudo isso. E ele afirma nesse texto, que se Deus nos deu a vida, e foi Ele que nos deu a vida, Ele vai cuidar das coisas menores, irmãos. Se o principal do ser humano, se o principal de ser um ser está em Deus, é Deus que te deu a vida, é Deus que nos dá a vida, as coisas menores, Ele vai dar o que nós necessitamos. Aqui ele fala, irmãos, que a vida é mais que o alimento, a vida é mais do que a roupa. Se Deus nos dá a vida, irmãos,
Se Ele nos deu a vida, Ele vai cuidar das coisas menores. Viu, irmãos? É isso que Ele promete naquele momento. E naquele momento, irmãos, havia algo muito complicado. Era muito complicado para um judeu. Era muito complicado para Jesus viver naquela época subjugado pelo Império Romano. Não eram dias fáceis, eram dias difíceis. Irmão, Jesus está dizendo o seguinte, que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Não precisamos nos desesperar pelo dia de amanhã. Como é que estão nossas preocupações, irmãos? Como temos vivido a vida? E Jesus, quando ele observa, irmãos, esse cenário difícil para um judeu, os judeus estavam muito preocupados com o seu amanhã, havia muita incerteza sobre o amanhã, e nesse momento ele traz um grande ensino. Irmãos, não esqueça, Jesus também está nesse dia lá. Viu, irmãos? Ele também está participando de todo o sufoco da vida. Ele também é um judeu que está sobre o Império Romano. Ele é mais um. Jesus homem, mais um naquele momento. Ele não estava à parte daquilo ali. Ele não era uma pessoa isolada daquilo. Não, eu não. Eu tenho Deus como meu pai, então comigo é diferente. Não. Ele também estava naquele momento passando pelo mesmo drama que aquele povo estava passando. Mas quando ele olha essa situação, irmãos, ele traz um grande ensino naquele momento. Interessante que ele fala assim, olha, eu vou ensinar vocês a viverem a vida, viverem o dia a dia. Ele não deu, irmãos, ele não mostrou um manual, como nós temos hoje, né? Você vai pegar alguns estudos aí, né? 10 passos para um viver sadio. 5 passos para... Não. Sabe o que ele fala, irmãos? Quando ele olha a situação, ele vê aquelas pessoas vivendo o seu dia a dia, com muita dificuldade, ele fala assim, olhai. Ele fala assim, observai. O verso 26, ele fala assim, observem as aves do céu. Está muito preocupado? Você está muito preocupado com o amanhã? O que vai acontecer com a igreja? Quais são as leis que estão aí no Congresso aí, tramitando aí, contra a igreja? Está preocupado? Ele fala assim a você, observe as aves do céu. Elas, eu vou mudar aqui a versão do versículo, tá? Mas até quer dizer uma coisa, aqui fala que elas nunca plantam, elas nunca colhem, elas nunca ajuntam em celeiros, mas, olha que interessante, mas o Pai de vocês as alimenta. Irmãos, Jesus diz o seguinte, que as aves do céu, elas estão aí vivendo, no seu dia a dia, elas não estão preocupadas, porque elas têm um pai também, interessante isso. Elas estão vivendo, porque Deus disse que seria assim. Deus disse que elas não iam trabalhar, elas não iam plantar, não iam colher, não iam guardar nada, mas elas iriam ser alimentadas. Era a promessa dele, meus irmãos. E não é a que nós vemos aí? Então, irmãos, é interessante isso. Ele fala assim, ó, vê como é que Deus trata a criação. Como é que Ele trata
as aves do céu. Elas não fazem nada, irmãos. Elas apenas acordam pela manhã e vão voar. E vão vivendo o seu dia a dia. Irmão, você já viu algum pássaro assim, ó, à noite, na árvore assim, ó, falando pro outro assim, ó, cara, eu ouvi dizer que na madrugada vai cair uma tempestade, o que vão fazer, hein? Não, irmãos, elas simplesmente vão para as árvores e ali elas dormem. E, irmãos, elas nem caem do galho. Porque, irmãos, Deus disse que seria assim. E você quer viver uma vida despreocupada, uma vida sem essa angústia da alma? Olhem para a natureza. Ele está dizendo, olhem para as aves do céu. O que acontece com elas no seu dia a dia? Como é que elas fazem? Elas vivem, irmãos. Elas vivem. Simplesmente, elas vivem o seu dia a dia. Tem uma história, a história conta que após a Segunda Guerra Mundial, né, houve uma multidão de crianças órfãos. E a história conta que, após a Segunda Guerra, algumas pessoas pegaram essas crianças e colocaram elas em abrigos, né, para cuidar delas. E os psicólogos notavam que à noite, quando elas iam dormir, elas ficavam inquietas, elas não conseguiam dormir. Aí pesquisaram, aí o que eles fizeram? O que eles entenderam? Que elas não conseguiam dormir por causa do amanhã. Como perderam seus pais e não tinham nada mais na vida, elas não tinham certeza do amanhã, então elas não conseguiam dormir. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam, à noite, um pedaço de pão para cada uma delas, davam o pão para elas, aí elas dormiam com aquele pão, sabiam que amanhã teria aquele pão para comer. Interessante isso, como que o ser humano é, né? A insegurança do ser humano. Agora, irmãos, por que nós vamos ficar inseguros se Deus aqui está prometendo que Ele vai cuidar de nós? E aqui, irmãos, eu não sei se você acredita nisso. Aqui Ele fala, será que você não vale mais do que um passarinho? Você vale, Cosme? Irmãos, se Ele cuida de um pássaro, irmãos, Ele vai cuidar de você, você pode ter certeza disso. Irmãos, e está provado estatisticamente que 70% dos assuntos que nos causam preocupação não vão acontecer. Sabia disso? Isso está constatado. E quantas vezes nós preocupamos com tantas coisas, chega o amanhã vai acontecer do mesmo jeito. Então, irmãos, a Bíblia fala que Deus está cuidando dos seus. E a Bíblia fala que no Salmo 8, que nós somos a coroa da criação. Irmãos, lembra do Éden? O Éden foi assim. Deus começou a formar todas as coisas, com aquela palavra, haja, 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 e foi acontecendo. Depois que Ele criou tudo, olha que interessante isso, depois de Ele criar tudo, Ele pega o homem, forma o homem no pó da terra, e isso é maravilhoso. Ele coloca o homem no Éden, e tinha certeza de como ia gostar. Ele não formou um homem e falou assim, ó, escolhe o que você quer fazer aí. Não, Ele formou todas as coisas, tudo. Depois Ele forma um homem, pega um homem, coloca no Éden, e o homem gostou do Éden. Viu, irmãos? Deus sabe o que é melhor para nós.
Aí depois, né, pastor Agnaldo, ele pega, né, vou falar com ele aqui, porque aí a gente briga no gabinete. Depois ele pega, né, pastor Agnaldo, olha para um homem lá sozinho, um homem olhando para a girafa, um homem olhando para o elefante, e Deus fala assim, ele está sozinho. Aí Deus faz a mulher, glória a Deus, coisa maravilhosa. Irmãos? Aí ele forma a mulher. Oh, sabia que nós temos uma costela a menos, né? É a nossa mulher, a nossa costela aí. Viu, irmãos? E Deus sabia como ia gostar da mulher, né? Né, pastor Agnaldo? Opa! Viu, irmãos? Irmãos, então Deus sabe, irmãos, o que nós necessitamos. Ele vai cuidar de nós, querido. Ele tem que cuidar de nós. Ele faz isso. Irmãos, eu vivi uma época que lá em casa, a gente dividia um ovo em 5 pessoas. A gente colocava farinha de mandioca para render mais, sabe? Para dar mais sustância. Tinha dia que a mãe falava assim, hoje não tem mistura. Aqui não tinha o quê? A gente ia ali perto, no córrego ali, tem até aquele córrego ainda lá ainda. Ela falava assim, ó, vai lá e vai colher taioba. Alguém conhece taioba aqui? Oh, que bom. Taioba era a couve do pobre. É, irmãos. A gente ia lá, e você sabe, tem a taioba, a venenosa, né? E a gente não errava. Crianças. Aí, irmão, não tem macarrão, alho e óleo. A taioba era água e sal. Fazia aquela ali e a gente comia, irmãos. Ninguém morreu. Meus irmãos. Mas em tudo isso, Deus sempre esteve presente na minha casa. Meus irmãos. Porque Ele prometeu cuidar da gente. Ele prometeu, irmãos, estar conosco. E não esqueça, os passarinhos não plantam, não colhem, não aguardam nada, mas eles vão atrás, viu? Eles não ficam lá no ninho assim, ó. Não, eles saem voando. E onde eles vão, eles encontram alimento. Meu irmão, porque tem uns preguiçosos aí na igreja também, que tem uns crentes aí que eu vou falar, viu? Eu tinha não vou falar o nome dele não, é um parente meu. Era assim, preguiçoso. De manhã a mãe chegava lá, qual foi o nome dele? Acorda. Aí ele, vai trabalhar. Ele, mais um pouquinho, aí ficava lá. Aí ficava ali, preguiçoso. Chega lá, acorda. Fala, que hora que é? Tá, já passou da hora, não vou mais não. E não ia, irmãos. Meus irmãos, para o preguiçoso a Bíblia tem um antídoto. Está lá em Provérbios. Sabe qual que é? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vê as suas obras e ser sábio. Vê como é que a formiga faz. Eu aprendi a formiga no desenho do Pica-Pau. Formiga, né? Vim lá trabalhando lá no verão, guardando lá, e o Pica-Pau lá só. Daqui a pouco veio o inverno, as formigas tinham tudo lá guardado. O Pica-Pau não tinha nada, aí que eu aprendi. Bem, irmãos, a formiga é sábia. Então, querido, Deus cuida de você. Viu? Deus vai te dar estratégias para você viver a vida no olhar de Jesus, na perspectiva de Jesus. É isso que Ele faz conosco. Viu, meu querido? Então, irmãos, olhai para as aves do céu. Olha como é que acontece com elas. Tem um versículo, irmãozinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, eu marquei aqui. O Salmo 91 fala assim: Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas nós estaremos seguros. Sabe, eu li esse versículo aqui, irmãos, que eu leio a Bíblia há 50 anos, pelo menos. Né? Mas eu li esse versículo aqui e nunca... Aí, eu trabalhei numa empresa, já contei isso aqui dentro. Eu trabalhei na empresa, né? E no fundo da empresa tinha as galinhas lá, tinha pato. E eu lembro que um dia eu estava ali olhando assim, aí veio uma tempestade e a galinha cheia de pintinho. Aí eu olhei assim, não vai dar tempo não. Ela correr para o galinheiro. Não deu. Irmãos, caiu uma tempestade, caiu uma chuva, ela foi se ajeitando, e, irmãos, tinha muito pintinho. Entrou tudo debaixo dela, ela fez assim, ó. Aí ela agachou. E a chuva caiu, irmãos.
Aí eu entendi esse versículo aqui. Quando passou a chuva, ela levantou, sacudiu as asas, foi saindo um por um, secos, não perdeu um. E a Bíblia aqui promete que o Senhor vai nos cobrir com as suas penas, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Viu, meu querido? É isso que Ele faz pela igreja, meu irmão. Irmãos, querido, a nossa vida não é obra do acaso. Nós somos criação de Deus, e Deus cuida da criação. E nós não somos só a criação de Deus, nós somos a coroa da criação. O Salmo 8 fala isso, de glória e honra. Ele fala assim, que o Senhor nos fez um pouco menos do que os anjos, né? Mas de glória e honra, Ele nos coroou. Irmãos, após Deus ter criado tudo, lembra? Criou tudo. Agora Ele falou assim, né? Ali dá a entender a trindade. Ele fala assim, aí Ele para assim e fala assim, e viu Deus que tudo que Ele criou era muito bom. Aí Ele fala assim, agora façamos o homem. Viu, irmãos? Agora Ele para, a criação está toda lá, pronta para receber a coroa da criação. Aí Ele vai lá e forma, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Viu, irmão? Nós somos a coroa da criação. Ai, irmãos, eu tenho muito valor para Deus. Para muita gente eu posso não ter nenhum valor. Mas quando eu acordo de manhã, irmãos, isso é maravilhoso. Eu aprendi isso no hospital. Quando eu acordo de manhã, irmãos, quando eu abro o olho assim, está tudo claro, eu falo assim, glória a Deus, acordei mais uma manhã. Sabia que as pessoas que ficam internadas, elas fazem isso, a maioria delas? Quando passa muito tempo no hospital, quando elas olham tipo, e vê o clarão assim, elas falam assim, obrigado Deus, mais um dia. Viu, irmãos? Viu, querido? Você tem muito valor. Muito valor. E aqui fala, irmãos, até o Fred, né, profetizou aqui, né, o Salmo 8,4, né, fala que até o pardal encontrou casa na casa do Senhor. E a andorinha, um lugar para que ela possa criar os seus filhotes. Irmãos, já pensou no pardal e na andorinha? Irmãos, o pardal, você não vê vendendo pardal. Não se vende pardal, não se cria pardal. Ninguém gosta de pardal. Pardal é feio, né? Não canta bonito. Não é assim? Você não vê ninguém comercializando pardal. A andorinha, viu a andorinha? A andorinha para lá e para cá. A andorinha, ela é migratória, ela não para. Irmão, ninguém se preocupa com pardal e andorinha. Ninguém cria, ninguém compra isso, ninguém vende isso. Mas o Senhor se importa com eles. Viu, meu querido? Então, irmão, na casa do Senhor, essas aves, essas criaturas tão insignificantes para o ser humano, na casa do Senhor, elas encontram um lugar. Quem dirá você, meu irmão? Meus irmãos, querido, nós valemos mais do que as aves. Então ele fala assim, observe as aves do céu. Observe como é que elas estão sendo cuidadas. E aprenda com isso. Viu, irmãos? Irmãos, eu ainda não vi ninguém parar assim um dia para sentar e observar as aves do céu. Mas, segundo Jesus, é um exercício que vai trazer uma vida saudável. Uma vida sem aquela preocupação excessiva. Eu me lembro que em 2017, essa irmã está aqui, então não vou falar quem é ela não. Irmão, eu estava com uma angústia, eu tinha que resolver algo na minha família e eu não sabia como resolver. E eu, irmão, fiquei angustiado. Aí, irmãos, eu estou ali no gabinete, aí eu saí, no corredor do gabinete, eu saí para ir tomar água, passou essa irmãzinha, falou assim, pastor, não se preocupe, eu não sei quem falou isso para ela. Não se preocupe, Deus já resolveu. Deus já tinha dado a solução e eu não sabia, irmãos. E Deus usou essa irmã
que não sabia de nada, mas o Espírito Santo sabia da minha angústia, e ela aliviou meu coração. Sabe por quê? Eu estava preocupado com algo que ia acontecer, e aconteceu do jeito que eu nem esperava, e eu não fiz nada. Porque Ele promete, irmãos, que Ele cuida dos seus. Viu, irmãos? Irmãos, Deus te acompanha, querido. Deus nos acompanha constantemente. Deus só não nos acompanha, como também está em nós. Ele prometeu estar conosco e estar em nós, todos os dias. Então, irmãos, o olhar de Jesus sobre o dia a dia é bem diferente do nosso. Irmãos, interessante que ele fala assim no versículo 27. Quem, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar. Nesse versículo ele é difícil de interpretação, né? Alguns falam um côvado à sua existência, ou um dia no curso da sua vida, mas seja o que for, ninguém pode acrescentar um côvado da sua altura, a sua estatura, e ninguém pode acrescentar um dia a mais de vida. Ninguém pode, irmãos. Então ele fala assim no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, quem pode fazer isso? Nem a medicina. Nem a medicina, irmãos. Então, irmãos, ele fala assim, ele chama isso de mínimas coisas. Se nas mínimas coisas vocês não podem fazer nada, quanto mais ficar se preocupando com amanhã? O versículo 28, ele fala assim no 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Meus irmãos, observe os lírios do campo. Aí eu fui pesquisar sobre esses lírios do campo, né? Irmãos, esses lírios aqui, na época de Jesus, era uma erva que era o seguinte, quando a mulher em casa tinha aquele forno, né? Que era aquecido com lenha. Essa erva aqui, fala assim que a mulher em casa, quando ia aquecer o forno, e para que o forno aquecesse mais rápido, para ela assar o pão dela, ela pegava esses lírios e colocava lá, que esses lírios era bom, pegava fogo fácil, e aquecia fácil e rápido o forno. Viu, irmãos? Olha, uma planta que dura poucas horas do dia, e à tarde ela é colhida, e vai acender um forno numa mulher para assar pão. Se ele veste um lírio assim, com tamanha beleza, não vai nos vestir, irmãos? Ele veste, irmãos. Ele tem me vestido. Ele tem vestido você. Meu querido, se no tempo de Jesus, o estar bem vestido, ou ter roupas, uma pessoa no tempo de Jesus, farta, para um judeu, era ele ter 2 túnicas, sabia disso? E, irmão, se fosse possível, um personagem bíblico daquela época, no tempo de Jesus, se ele entrasse na casa da Denise, um personagem bíblico daquele tempo, na minha casa, na casa de qualquer um aqui, se ele entrasse e abrisse o nosso guarda-roupa, sabe o que ele diria? Nem Salomão, hein? Não é verdade, irmãos? É verdade, irmãos. Eu não tenho uma calça só, já tive. Por extravagância minha, né? Mas eu não... Você tem só um pé de sapato aí, irmão? Um par de sapato, hein? Você tem só um vestido, uma calça, uma camisa? Mentira. Irmãos?
ver no termo de Jesus, estar bem é ter 2 túnicas. Então, irmão, se ele fala que se ele veste os lírios do campo com tamanha beleza, que vai ser queimado lá na frente, lá à tarde, não vai vestir. Irmãos, querido, tem alguém aqui pelado? Tem alguém aqui sem roupa? Não, tem alguém aqui sem alimento? Pode levantar a mão, viu? Não tem, irmãos. Que ele prometeu que vai fazer isso por nós. Agora, o detalhe do texto, irmãos, é o seguinte: é como nós temos olhado para a vida. Nós temos muitas queixas, mas elas não têm motivo para isso, irmãos. Porque o Senhor tem sustentado a igreja, o Senhor tem sustentado os seus filhos, Ele sustenta as aves do céu, Ele veste os lírios do campo, e com a gente, irmãos, não é diferente. Agora, irmãos, tem uma coisa muito importante aqui, viu? Nesse texto, ele nos ensina como não ficar ansiosos. Como não estar ansiosos. Como você pode combater essa preocupação excessiva? Sabe como? Versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, a primeira coisa para você ficar livre da ansiedade, dessa preocupação doida, que tira a sua paz, tira a sua comunhão, tira o seu sossego, é você buscar o reino de Deus. Buscar o reino é a mesma coisa de fazer a vontade de Deus. Lembra aquele ditado? Está preocupado? Vai pescar, não é? Lembra? Aqui ele está falando assim: está preocupado? Vai para a igreja. Está preocupado? Vai louvar o Senhor. Está preocupado? Vai orar. É aqui, ó. Buscar o reino de Deus é isso. É você colocar Deus na sua vida em primeiro lugar. Viu, irmão? Não é você entrar em desespero. E o desespero aqui é pelo amanhã. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, hoje. Amanhã, irmãos, eu nem sei se eu vou estar aqui. Se eu tiver, eu vou estar com comida e vestido, eu tenho certeza. Lembra de Israel no deserto? Lembra? Êxodo 16? E você, ó, o povo lá murmurando, né? Quer dizer, nós, né? Murmurando. Aí Deus fala: Moisés, amanhã vai chover pão do céu. Lembra? Aí, ao conselho de Deus: Moisés, fala para eles, irmãos, nós somos terríveis, né? Ó, Moisés, fala para eles colher a porção do dia. O que você poder comer naquele dia. Na sexta, colham o dobro, por causa do sábado, né? Sábado do Senhor. Sabe o que eles fizeram? Colheram a mais. Sabe o que aconteceu no outro dia? Estava podre, cheio de bicho. Sabe por quê, irmãos? Deus estava ensinando o povo a viver na sua dependência. Viu, meu querido? Deus nos ensina a viver na dependência dEle. É o pão nosso de cada dia, irmãos. Não é o pão nosso de amanhã. É o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. É promessa dEle, meus irmãos. E, irmãos, eu não sei as outras igrejas, mas essa igreja tem provado isso. Vê, irmãos? Os irmãos têm sido fiel, tá? E por sua vez, Deus também é fiel. Vê, meus irmãos? Ele prometeu isso. Ele prometeu cuidar de você. Ele prometeu estar conosco todos os dias, sejam eles quais forem. Então, irmão, a primeira recomendação, o primeiro conselho de Jesus, para você não ficar ansioso, preocupado, vai para a igreja. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai jejuar. É isso, irmãos.
Primeira coisa é nós buscarmos o reino de Deus. Irmãos, e uma coisa aqui séria nesse texto aqui, que essa teologia da prosperidade pegou esse texto e inverteu ele. Olha o seguinte, o versículo 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, eles leem assim esse texto aí fora, e todas as demais coisas, mentira. Se você buscar em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, essas coisas desse texto, alimento, tendo que beber e o que vestir, não vai faltar. Viu, irmãos? O segredo para não estar ansioso é buscar fazer a vontade de Deus no seu dia a dia. E tudo que você precisar vai ser acrescentado por Ele. Você crê nisso? Eu creio, irmãos, que na minha casa aconteceu lá no passado e acontece hoje. Ele prometeu, se você der importância a Ele primeiro. Irmãos, querido, isso aqui, irmãos, isso aqui é algo para o crente inegociável. E aqui ele fala algo muito interessante, assim, ó. São os pagãos que vivem assim preocupados. São os gentios que estão desesperados aí, ó, arrancando os cabelos. Mas, irmãos, mas nesse texto, ele ensina assim que, irmãos, é muito preocupante uma pessoa que chama Deus de Pai se preocupar com isso. Ele está dizendo aqui. Ele fala assim, ó, o vosso Pai que está nos céus, que está te vendo, sabe que você precisa de tudo isso. Viu, irmãos? Então, querido, todas essas coisas é o seguinte, prosperidade no estilo de Jesus, nesse texto, é a ausência de necessidade, nada mais. Viu, irmãos? Não é todas as demais coisas. Não, é todas essas coisas desse texto vos serão acrescentadas. E a segunda coisa para você ficar tranquilo, sem ficar estressado, é você viver um dia de cada vez. Eu sei, irmãos, que, né, não sei hoje, mas no meu tempo, né, domingo à noite eu ia para casa, marmitão, lembra? Marmitão de lata, de alumínio, na geladeira, para outro dia ir trabalhar, né? Roupa de arrumada. Não é isso não, viu? Isso aí tem que acontecer. É você ficar inquieto com as preocupações que o amanhã você não pode resolver. É você ficar inseguro. Então, a segunda coisa, para você ficar tranquilo, é você viver um dia de cada vez. Aí ele encerra dizendo assim, ó, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Viu, irmãos? Então, irmãos, dois conselhos de Jesus nessa manhã para a gente. É você se concentrar em viver uma vida na dependência do Senhor. É você acordar pela manhã, acordou, glória a Deus, Senhor, abençoa meu dia, Ele vai abençoar. Se você acordou, se você está com vida, Ele vai abençoar. Ele prometeu isso, meus irmãos. Ele prometeu estar conosco sempre. Ele prometeu nos abençoar, nos alimentar, nos vestir, nos dar o necessário para o nosso dia a dia. É a promessa dEle. Irmãos, e enquanto durar a igreja na terra, vai ser assim. Enquanto estivermos aqui, irmãos, eu não sei se ele vai fazer igual fez com Elias, lembra de Elias? Eu não sei. Elias fala que Elias, aquela seca tremenda, não chovia, porque Deus falou que não ia chover, mas Elias estava lá no ribeiro, lembra? Tomando água do ribeiro, e um corvo, irmãos, o corvo adora carne. O corvo vinha e trazia carne para Elias, de manhã e à noite. Viu, irmãos? Eu não sei como Deus vai fazer para cumprir a sua palavra, mas Ele vai cumprir. Meu querido,
Irmãos, na teológica, tinha um amigo meu lá, muito amigo meu, nunca mais vi ele, sumiu. E eu lembro que nós descia, né, ali a Ministro Godoy, né, até a Matarazzo a pegar um ônibus, né. Irmãos, e por muito tempo ele falava assim, irmão, ele é muito pobrezinho, um crente. Então, mas, o salário dele é pagar a faculdade. Né? Você vê que ele ganhava muito bem, né? Ele me dizia assim, Samuel, poxa, irmão, o que ele mais queria na vida, eu nunca vi aquilo, era casar. Ter família. Samuel, eu quero casar, eu quero ter família, só que né, meus pais pagam aluguel, o que eu ganho aqui é para pagar a faculdade. Aí um dia eu falei para ele assim, ó, eu não sei como é que Deus vai fazer com você, mas você quer isso mesmo? Quero. Ele queria ter filhos, sabe? Ele queria ter família. 4 anos ele no meu ouvido, ó. Aí um dia eu falei assim, se ele estiver me assistindo aí, né? Me procura, viu? Você sumiu. O André Lacerda. Aí um dia nós estávamos descendo, eu falei assim, André, eu não sei o que Deus vai fazer com você, mas você quer isso mesmo? Você quer? Eu quero uma mulher, eu quero casar, eu quero ter filho. Irmãos, ele até largou a faculdade, pastor. Tanto que ele queria casar. Aí no 8º semestre, apareceu uma moça lá de uma igreja aqui, que a gente conhece aqui, e foram viajar, né, sabe, esses passeios da igreja, que a igreja faz, esses passeios abençoados, sabe? Chegou lá, conheceu ela, irmãos, e a mulher ganhava bem, pastor. Mulher funcionária pública, ganhava bem. Daqui a pouco, eu voltei no 8º semestre da faculdade, olhei assim, cadê o André? Eu fui lá na secretaria, o André trancou a matrícula. Aí depois fiquei sabendo, o homem casou, já tem 2 filhos, está bem. Deus, meu irmão, é isso que Deus faz com você, querido. Mas pastor, como é que vai ser? Eu não sei, eu não sou Deus, só sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai te alimentar, Ele vai te vestir, Ele vai te dar o necessário para o seu dia a dia. Irmãos, eu arrisco a dizer, aqui nessa manhã, Paulo falou assim, tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. Irmãos, eu tenho certeza de que ninguém aqui dentro está tendo só o que comer e o que vestir. Não está. Mas se tiver, que fala assim, ó, estejam satisfeitos. Viu, meus irmãos? Então, querido, coloque, irmãos, tua esperança em Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Pastor, amanhã é segunda-feira, eu não sei o que fazer. Tudo bem. Deus vai usar alguém na sua vida, meu querido. Deus vai usar alguém para te abençoar. Não importa quem é, Ele vai te abençoar. Viu, irmãos? É isso que Deus faz pelos seus. É isso que Ele promete. Eu vou estar com vocês. Irmãos, e não tem companhia melhor do que a presença do Senhor nas nossas vidas. Viu, meu amado? Então aqui, ó, creia. Jesus prometeu aqui, ó, eu vou abençoar vocês. Olhem o seu dia a dia na perspectiva de Jesus, tá? Você sair daqui hoje, vai para casa, pastor, eu estou num momento difícil, ó, irmãos, para numa praça, senta lá e fica assim, é igual muitos vão falar que você é bobo, mas fica lá olhando os pássaros, pouco eles pousam no chão. Irmãos, lá do norte tem um lugar lá que eu vou lá sempre, né? Lá tem umas penosas lá, umas galinhas lá que eu vou lá e vi no arroio. Irmãos, eu chego lá, pousa ali um monte de passarinho, irmãos, eu não vejo comida no chão, não vejo. Aí fica, mas não tem comida aqui. Tem, porque Deus falou que teria. Viu, irmãos, é isso que Ele faz com a natureza dEle, com a criação dEle. E quando Ele criou você, querido, Ele criou você com um propósito. Ele nos criou com um propósito definido, para nós sermos para o louvor da sua glória. Viu, irmão? Então glorifique a Deus, exalte a Deus, busca o Senhor. Pastor, eu quero isso. Irmãos, se Deus olhar para aquilo e ver que vai ser bênção na sua vida, Ele vai te dar em nome de Jesus. Mas irmãos, querido, Deus atende necessidade, não desejo, viu? Não confunda isso. Viu? Necessidade. Desejo é uma compra no mercado famoso aí, né? Necessidade é uma cesta básica, não é assim? Desejo é uma Ferrari. Eu queria ter uma Ferrari, mas um Fuscão me leva para onde eu quero.
Meu irmãos, então, querido, fique na bênção do Senhor, fique na provisão do Senhor, deixe, irmão, aquele cântico antigo, né? Minha mãe canta lá em casa até hoje. Deixa Deus dirigir a sua vida e você será muito feliz. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, olhe a vida, olha aí a vida como Jesus fala para olhar. Observe como Deus está fazendo aí na sua criação. Ele vai te abençoar, eu tenho certeza. Vamos orar, irmãos? Deus querido, nós te exaltamos nessa manhã mais uma vez, Senhor, nós glorificamos o teu santo nome nessa hora mais uma vez, e nós queremos dizer a ti nessa hora, Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas promessas que o Senhor nos faz, e são promessas reais, promessas que estão sendo cumpridas a cada dia em nossas vidas, Senhor. E nós te exaltamos, Senhor, porque nós temos provado a tua mão de poder sobre nossas vidas. Nós temos provado, Pai, a tua misericórdia. Pai, temos provado, Pai, o Senhor nos alimentar, nos vestir a cada dia. Temos provado que o Senhor tem sido fiel para com a tua igreja, Senhor. E nós te exaltamos nesta manhã, por poder, Senhor Deus, ser chamados teus filhos. Pessoas que foram lavadas, compradas pelo sangue de Cristo Jesus. E nós te exaltamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E quero te pedir agora, Pai, nesse momento, se tem algum irmão aqui dentro, Senhor Deus, alguma pessoa nos assistindo, que está, Pai amado, desesperado, que está aflito, Pai, por algum motivo, alguma questão que tem que ser resolvida na sua vida, alguma questão que ele está vendo e não há solução, que nessa manhã, Pai, essa pessoa possa colocar tudo nas tuas mãos, Senhor. Possa viver o dia de hoje na tua presença, possa viver o dia de hoje te buscando, te exaltando e fazendo a tua vontade, Senhor. E Pai, e nós cremos que o Senhor vai cuidar do nosso amanhã. O Senhor sabe como cuidar de nós, o Senhor sabe como nos abençoar, o Senhor sabe como nos guiar até as fontes de águas tranquilas. Pai, como é bom saber que o Senhor cuida dos seus, que o Senhor se preocupa com os seus, e nós te exaltamos nessa manhã, pela alegria que temos de poder entrar em tua casa nessa manhã, e ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, e poder entender nessa manhã, que o Senhor quer que nós confiemos mais em ti, nós coloquemos nas tuas mãos, toda a nossa aflição, toda a nossa angústia, que o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos nesse momento, Pai, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.